Um bom dia a todos. 1 Samuel 14. Não há caso perdido para o Criador. Jonatas, filho de Saul, decide ir com seu escudeiro até o destacamento dos filisteus para os espionar. Versículo 1. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira com seus 600 soldados. Versículo 2. Havia um sacerdote entre eles, chamado Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, e ele tinha um colete sacerdotal. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Versículo 3. Havia um desfiladeiro para chegar ao destacamento dos filisteus. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos até lá, pois nada pode impedir o Senhor de nos salvar, se ele assim o quiser, seja com muitos ou com poucos. Versículo 6. E o escudeiro concordou e disse: Farei tudo o que você quiser. Versículo 7. Jonatas lhe disse: Vamos chegar perto dos soldados para que nos vejam. Se eles disserem: Esperem aí, ficaremos onde estivermos. Mas, se eles disserem: Subam aqui, nós subiremos, e este será o sinal de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Versículos 8 a 10. Então, eles foram vistos e gritaram a eles: Subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse: Pronto, o Senhor os entregou em nossas mãos. Siga-me. Versículo 10. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro vinha atrás de Jonatas. E enquanto este os derrubava, seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Versículo 13. Naquele primeiro ataque, mataram quase 20 homens. Versículo 14. Então, caiu um terror sobre todo o exército. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Versículo 15. As sentinelas de Saul viram o exército filisteu se dispersando e correndo em todas as direções. Então Saul percebeu que seu filho Jonatas e o escudeiro dele não estavam no acampamento. Versículo 17. Saul ordenou então que trouxessem a arca do Senhor. Versículo 18. Mas enquanto Saul falava, o tumulto cresceu no acampamento filisteu. E Saul disse: Não precisam trazer a arca. Os filisteus entraram em confusão e pânico e começaram a matar uns aos outros. Versículo 20. Alguns hebreus que estavam do lado dos filisteus passaram também a lutar por Israel. Versículo 21. O famoso irmão desviado, que de repente toma a decisão de voltar aos seus, não é mesmo? E quando todos os israelitas que estavam escondidos nos montes viram os filisteus fugindo, também entraram na batalha e os perseguiram. Versículo 22. Assim, o Senhor deu a vitória a Israel naquele dia, com poucos homens, sem armas, sem nenhuma chance contra aquele poderoso exército. Versículo 23. Após aquela vitória, os homens estavam exaustos e famintos. Mas Saul tinha dado ordem para que ninguém comesse até a tarde, e todos obedeceram. Versículo 24. Mas Jonatas não sabia de nada, e achando mel no chão, comeu, e seus olhos brilharam. Versículo 27. Os soldados lhe contaram o que o pai tinha imposto a eles, por juramento. E Jonatas lhes disse que isso não era correto, pois seria melhor que tivessem comido, e a matança aos filisteus teria sido muito maior. Versículo 30. Depois daqueles dias, os soldados exaustos pegaram os despojos de ovelhas, bois e bezerros e comeram ali mesmo a carne com o sangue. Versículo 32. E disseram a Saul: Veja, seus soldados estão sendo infiéis, comendo carne com sangue. E ele disse: É verdade, vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Versículo 33. E digam aos soldados para abaterem um boi e uma ovelha. Comam a carne sobre a pedra e não pequem mais contra o Senhor. Versículo 34. E Saul, pela primeira vez, edificou um altar ao Senhor. Versículo 35. Saul decide emboscar e matar os filisteus.
Mas antes, busca conselho com o Senhor, que não lhe responde. Versículo 36 e 37. Saul então quis saber quem pecara, mas ninguém lhe contava que Jonatas tinha comido o mel. Versículo 38. Saul orou ao Senhor para saber quem pecara, e a sorte caiu sobre Jonatas. Versículo 41. Jonatas confessa que comera do mel e que estava pronto a morrer. Versículo 43. E Saul ia mesmo matá-lo, mas o povo se rebelou e disseram-lhe que graças a Jonatas Israel tivera a vitória, e ele então desiste da ideia de matá-lo. Versículo 45. E os filisteus voltaram para sua terra. Versículo 46. Depois que Saul assumiu o trono, lutou com os moabitas, com os amonitas, com os edomitas, com os reis de Zorá e os filisteus, e libertou Israel do que os oprimiam. Versículos 47 e 48. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Melquisua. Suas filhas eram Merabe e Mical. Versículo 49. Sua mulher foi Ainoã, e o capitão da guarda era Abner, filho de Ner e tio de Saul. Versículo 50. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Versículo 51. Durante o tempo em que Saul reinou, houve muitas guerras. Por isso, toda vez que conhecia um homem forte e corajoso, ele alistava-o para seu exército. Versículo 52. Esse capítulo exalta a coragem de Jonatas, que em um ato de fé, creu na vitória, foi contra os filisteus, após pedir um sinal ao Senhor. Sua atitude não foi de arrogância, ganância ou orgulho. Ele queria ver a glória de Deus e poder contá-la ao seu povo. A atitude corajosa de Jonatas deve nos motivar e inspirar a crer que Deus pode, através de nós, fazer coisas grandes. Diferente da atitude do seu pai, que não esperou por um sinal de confirmação do Senhor e agiu por conta própria, seu filho é o grande herói deste capítulo, que nos ensina muito sobre fé, coragem, confiança e determinação. Tudo o que se espera de um servo do Senhor. Vemos como Saul era impetuoso em suas atitudes impensadas, como, por exemplo, não deixar os soldados comerem após longa batalha, bem como de fazer sacrifícios que eram funções sacerdotais e não dele. O povo o escolheu pela sua beleza e pelo seu porte físico avantajado, mas Deus escolhe pelo coração, que só Ele conhece. Continuando essa história, vamos ver isso se confirmando. Um abraço e até amanhã.